Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos para o vídeo de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Só esse versículo que eu vou ler, tá? E diz assim: quando, E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Né? Quando se fala nisso, a gente vai para o pessoal que mexe com incentivo, né? Coach, essas coisas, psicólogos, terapeutas, todos vão falar que para a gente gerar pensamento positivo. Porque esses pensamentos trazem o que a gente pensa, a gente faz com que gere e traz a existência de alguma forma. Ah, você está enfeitando demais. Não, porque todo desejo, até as conquistas, elas nascem no âmbito do pensamento. Quando você pensa, você projeta, você batalha e até aquilo se tornar realidade, né? Então, se você falar, eu não creio em Deus, então talvez realmente Deus não exista para essas pessoas. Mas se eu falo, eu creio em Deus e eu confio que as coisas acontecem boas se eu assim continuar crendo, e assim as coisas acontecem. Quando nós vemos que pessoas, quando usam o seu intelecto, né, a ciência fala que o ser humano se falava muito antes, eu não sei hoje, né? Eu estou falando de informações lá da época que eu estudava ainda, que falava que o ser humano usava somente 10% da sua capacidade. Né? Isso eu estou falando do cérebro. Alguns poucos conseguiram chegar a 12, diziam eles, né? Como Einstein, Stephen Hawking, cientistas renomados, né? Que conseguiram pensar além da capacidade de um homem comum. Né? Então imagina você com a mente de Cristo, de olhar para um paralítico e dizer, levanta e anda. Imagina uma pessoa com a mente tão forte a ponto de crer em algo assim. Olhar para um cego e dizer, então, que se abram os teus olhos. Aí eu estou falando de uma fé realmente sobrenatural. Mas para ter essa fé, é preciso acreditar. Então é preciso crer. Talvez isso não seja simples de explicar, isso não seja simples nem de viver. Mas à medida que vamos nos aproximando e vamos interagindo de alguma forma com as coisas relacionadas a Deus, essas coisas se tornam mais fáceis de pelo menos vivê-las. Explicá-las talvez nem tanto, mas de viver sim. Porque se eu creio em Deus e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, agora no simples momento de você que pode estar me ouvindo, pode estar renovando a sua fé, aumentando a sua fé de alguma forma. Você escuta uma pregação, você escuta um louvor, algo, ou vamos lá, não diretamente Deus, mas qualquer coisa que você acredita. Qualquer coisa que você acredita nasce no pensamento. Nasce à medida que você vai pensando, acreditando e tornando aquilo possível, porque aquilo vai virando possível à medida que você vai acreditando. E hoje eu ouvi uma pregação sobre Daniel, né? E justamente falava que das épocas de Daniel e que Daniel não mudava a maneira de crer. Daniel serviu, acho que a 3 reis, se eu não me engano, Nabucodonosor, Belsazar e Dário. Não sei se teve um quarto, mas vamos lá. Esses 3 eu tenho certeza. Então, Daniel em nenhum momento deixou de acreditar naquele Deus que ele ouvia falar lá na juventude, porque quando a Babilônia toma Israel e leva em cativeiro os seus moradores, né? Daniel era um rapazote, era um menino de 14, 15, no máximo 16 anos. Então, aquela fé que ele tinha
Aquilo que ele acreditava lá, ele manteve pelo resto da vida. E tudo se tornou possível na vida de Daniel, a ponto de ser jogado numa cova de leões e os leões não comerem, porque ele cria que não ia ser comido, porque Deus ia livrá-lo. É esse tipo de fé que eu estou falando. Tudo é possível se você acreditar. Guarda isso, quem falou isso foi Jesus, não sou eu que estou dizendo não. E eu acho que ele tem muito crédito. Amém? Amanhã tem mais vídeo aqui no canal.